Quando as feridas ainda falam, e existem feridas que não aparecem no corpo, mas estão na alma, e elas influenciam pensamentos, influenciam emoções, influenciam as nossas decisões, nossos sentimentos. Sabe, muito das nossas decisões tem a ver com os nossos sentimentos. E essas feridas, muitas vezes, estão lá rodando como um programa de computador, um software, que não é visível, que ele roda sem ser perceptível, né? E ele está ali fazendo alterações, está interferindo nos comandos, como se fosse também um vírus de computador. Então, às vezes, um trauma que a gente sofreu, uma ferida que a gente sofreu em algum momento da nossa vida, continua rodando na nossa mente, que a mente, sim, ela é complexa, como se fosse um programa que, em determinados momentos, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente é desafiado a algo, a gente simplesmente trava, não faz. E não adianta nem alguém insistir, ou mesmo a gente entender que aquilo seria o melhor, mas a gente não avança. Por quê? Por causa de traumas, de feridas que ainda falam. Então, nós devemos olhar para o nosso Salvador e lembrar que a obra dele, principalmente, qual foi? Trazer o perdão, a reconciliação com o Pai, a vida eterna para nós. Amém? Mas, por aquilo que ele é, por ele ser tão bom, a obra dele não parou nisso. E não para. Ele está interessado em como estamos vivendo hoje. Nas nossas emoções, nas nossas limitações, barreiras que impedem a gente de avançar, que impedem a gente de conhecer mais, para que através do conhecimento e da força, da virtude, da energia que vem dele, nós possamos também realizar mais. Então nós ficamos presos com uma série de padrões de pensamentos do mundo, de emoções que o mundo nos coloca, e nesse sentido a gente precisa de libertação, de romper cadeias. Amém? Então a libertação que ele proveu para nós começa no perdão, mas atinge todas as áreas, ela traz cura. Sara os de coração quebrantado. Aleluia. Então, há uma intenção do nosso Pai de trazer cura, de sarar-nos o coração quebrantado, o coração que está quebrado. Quando a gente se volta para Ele. Eu não sou muito, não estou aqui para condenar, mas eu não sou muito de fazer aquelas orações que eu já vi muito pessoal fazer muito. Vai visitando cada leito de hospital, vai afofando o travesseiro dos enfermos, né? Eu não vejo muito fundamento na Escritura para isso. Porque tem pessoas ali que, curadas sendo, elas vão atribuir isso a seus ídolos. E a palavra nos diz, com todas as letras que eu vou citar aqui, que o nosso Pai ele não divide a sua glória com ninguém. Então ele não vai realizar uma obra para que alguém pegue a glória disso e atribua ao seu ídolo. E a palavra aqui está nos mostrando que ele cura, ele sara os que têm coração quebrantados, que se voltam para ele. Não aqueles que estão desprezando a ele. Não os que estão andando na vaidade do seu coração, antes pelo contrário, ele resiste aos soberbos. Ele resiste. O espírito de soberba é um espírito que provoca a justiça do nosso Pai e ele resiste. E quem pode prevalecer quando ele está resistindo a algo ou alguém? Ninguém. Então, quando o homem atribui a glória de algo que não pertence a quem quer que seja, ao seu ídolo, ele não está nesse negócio. E nessa área, nesse momento, que o apóstolo Paulo vai também dizer que por trás de cada ídolo opera um demônio. Então, demônios operam também para trazer cura física, para que a pessoa confie, ela fique ainda mais firmada no engano. Vocês estão entendendo? Ainda mais no engano. Então, a obra do nosso Salvador é para aqueles que têm o coração quebrantado e se voltam para Ele. A palavra diz que todos os que temem a Ele obtêm resposta. Não ficam sem respostas. Ninguém será envergonhado daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele. Agora, o homem muitas vezes está confiando em uma panaceia de coisas, uma série de coisas, e quando tudo vai mal, ele diz, a culpa, cadê Deus? Não é assim que eles falam, né? Cadê Deus? Deus existe? Por que esse mal está me acontecendo? Porque desde o princípio, aquela pessoa estava atribuindo a sua segurança à força do seu braço, ao seu próprio conhecimento, ao seu dinheiro, aos seus ídolos, e por aí vai. Então, a obra do nosso Salvador, ela é principalmente perdão, reconciliação, vida eterna. Aleluia com Ele. Mas Ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. E desde agora, não é só no porvir, não, na eternidade, não. Nas moradas celestiais. É desde agora. Quando Ele olha para Jerusalém e Ele lamenta, Ele diz, esse povo sofre como ovelhas que não tem pastor. E Ele não declara isso de uma forma insensível, de uma forma da boca para fora. Ele declara isso com verdadeiro amor, com grande compaixão. Ele declara isso realmente movido de um sentimento muito forte, que nós
nos momentos de maior sentimento que a gente tiver por alguém, de compaixão por alguém, ainda não chega perto aquele sentimento que está no coração dele, estava e está hoje. Porque muitos estão aí sofrendo como ovelhas que não têm pastor. Ok? E esses padrões, essas feridas na alma, elas são limitações. A gente vai estudar um pouco sobre isso hoje. Então, nessa segunda fase da série, essa fase que é rompendo as cadeias, nós vimos na primeira fase que Yahshua, que é o libertador, que ele é o centro, ele é o autor da liberdade, ele é a fonte da liberdade, e nós não devemos confundir isso com a mera experiência pontual na nossa história, porque há momentos da nossa história que a gente está vivendo uma experiência boa, e a gente diz, isso eu estou sendo abençoado, e há momentos que a gente está passando por dificuldade, e a gente parece que esquece que deixou de ser abençoado. Nós somos abençoados por ele desde o dia que entregamos nossa vida para ele. Amém? Então, essa libertação não é uma experiência momentânea. Aleluia? Não é uma experiência momentânea. Nós fomos chamados para permanecermos firmes nessa liberdade que ele nos deu. Na simplicidade do Evangelho. É interessante como as estruturas religiosas, elas acabam engessando as coisas e as pessoas acabam entendendo que o Evangelho é aquela estrutura religiosa. E elas deixam de viver a simplicidade, a liberdade do Evangelho, a pureza, a veracidade do Evangelho, porque passam a viver uma outra coisa, que elas passaram a acreditar ser o Evangelho, que são as coisas que os homens fixam dentro e misturam dentro daquilo que pode ser chamado o Evangelho. Nessa segunda fase, nessa segunda etapa que nós estamos entrando agora, nós vamos olhar para algumas das áreas mais profundas da experiência humana e de uma forma mais minuciosa. Entre elas está as feridas da alma. Amém? E eu não vou falar aqui como um psicólogo, não sou psicólogo, um psicanalista, também não sou psicanalista, nem muito menos um psiquiatra, não estudei medicina, psiquiatria, mas eu costumo dizer que nenhum livro jamais existiu, nem existe, nem existirá, eu creio, que entre tão profundo na alma humana do que as escrituras que são inspiradas pelo nosso Pai. Amém? Aleluia? Nenhum livro descreve com tanta precisão o que o homem pode fazer e deixar de fazer. Nenhum livro é tão perfeito na antropologia, no estudo do ser humano, de quem é o homem, do que a Escritura. Na psicologia, na psique humana, do que a Escritura Sagrada. Amém? Aleluia? E eu sou também um pouco curioso, então eu gosto de estudar um pouquinho de psicologia, né? Então tem aí livros de psicologia. Hoje a gente tem mais acesso do que antigamente, né? Porque a gente tem hoje acesso a pessoas que têm muito conhecimento em determinadas áreas, gratuitamente. Então hoje existe uma facilidade de a gente conhecer muita coisa, mas o fundamento é a Escritura. E aqui eu vou falar coisas não me espelhando de forma alguma na psicologia, nada disso, mas na revelação da palavra, que os homens chamam de teologia, o estudo acerca do Altíssimo, do Criador. Aleluia? Amém? Então nessa segunda fase a gente vai olhar para essas áreas mais profundas da alma, dos padrões familiares, de alianças que os homens fazem que são contrárias à justiça do reino e acabam passando isso de geração em geração, ok? De uma forma equilibrada. A gente vai tratar também sobre libertação. Então ali, resumidamente, esses 3 temas aí, traumas, feridas da alma e cura interior, para hoje. E nosso propósito é a gente viver o que está escrito aí nessa declaração. Vamos juntos dizer, o que me feriu não governará o meu futuro. Aleluia. É possível uma pessoa estar livre por fora e continuar preso por dentro. É possível alguém ter deixado um lugar, se mudar de um lugar para outro, o lugar ficou lá atrás no passado, mas a pessoa continuar vivendo emocionalmente naquele lugar. É possível alguém ter recebido perdão e ainda carregar culpa. Imagina alguém que foi realmente perdoado, mas a pessoa ainda continua carregando culpa. É possível alguém ter sido amado e ser amado e acreditar que não é alguém que mereça amor, acreditar que ninguém nunca o amou e ninguém nunca o amará. Será que é possível alguém ser muito amado e ainda assim acreditar que nunca foi amado? O que é que vocês acham? Até nesse aspecto também, não é? Porque está aí o ímpio que é amado por nosso Pai. Ele ama. E os ímpios seguem o seu caminho obstinadamente, não é? O seu caminho, e o nosso Pai por isso tem suportado essa aversão que os homens têm para com Ele, apesar da infinitude do seu amor, da sua justiça, da sua perfeição, da sua bondade para com os homens, da sua graça comum aos ímpios, mas os homens têm assim resistido. Pode ser que alguém tenha sido perdoado pelo Altíssimo Yahweh, mas continua vivendo como se nunca tivesse sido perdoado. Como se não merecesse o perdão. E tudo isso que eu perguntei, a resposta é sim. Vocês devem ter percebido, né? É possível sim. Tudo isso é possível. Existem experiências
que elas não terminam quando o calendário as termina. A data passou, mas a experiência continua presente, marcando a vida da pessoa, ferindo a pessoa. Lembranças do passado, de alguma coisa que aconteceu, alguma declaração, um acidente, uma circunstância, alguma coisa que marcou profundamente, continua presente. E a pessoa, o ser humano, que não é só o corpo físico, porque o ser humano não é só o corpo físico, ele ainda está presente no passado. Vocês percebem? A pessoa ainda está presente num lugar que talvez nem exista mais, uma casa que talvez já foi destruída. Uma história que não existe mais, mas a pessoa está presente ali, presa. E o pior, aquela situação lá atrás continua reverberando no presente. Continua impondo decisões da pessoa, dando limitações, maneira da pessoa se comportar. A pessoa poderia se comportar de uma maneira, a pessoa chega às vezes até ao entendimento, mas muitas vezes a pessoa nem sequer consegue direito se comportar por causa de algo no passado que aprende. Então, aquela situação não foi rompida. E nós que temos o Espírito Santo, devemos examinar a nossa vida através da luz do Espírito do nosso Pai. O Espírito de Ao Altíssimo, ele está sobre nós, a sua igreja. Ele é um Espírito que nos conduz, nos ilumina a toda a verdade. Então esse Espírito vai fazer com que você, nesses dias, se você me acompanhar com paciência, amém? Vai fazer com que você consiga identificar coisas que te limitam. Que o Pai não quer que elas te prendam, limitem você, que elas oprimam você. Você talvez não perceba que está opresso por situações do passado, opresso por sentimentos, opresso por coisas que impedem você de ir além, crendices, mitos que acabaram ficando impregnados na tua alma como uma cicatriz, uma ferida que está lá, ou um programa, um malware, um programa, um vírus que está rodando em segundo plano, às escondidas. Então, primeiramente, vamos ver que uma ferida pode continuar falando depois que aconteceu algo. Em primeiro lugar, por que é que as feridas ainda falam? Porque uma ferida pode continuar falando depois de ter o acontecimento terminado. A Escritura não trata o sofrimento interior como algo imaginário. A Escritura, ela não minimiza o problema, ela não diz para você, olha, isso não é nada demais. Né? Às vezes alguém querendo consolar outra pessoa, situação de um velório, o que for, diz, olha, não, essa dor vai logo passar. O que importa é que, sei lá, eu já ouvi uma frase assim, o que importa é que o seu filho está aqui. O que importa é que sua esposa está aqui. Cada pessoa é única, né? É a pessoa tentando consolar a perca de alguém, uma perca momentânea, né? Mas isso não é consolo. Vocês devem perceber. E existem muitas outras frases que são ditas. As pessoas tentam, de alguma maneira. A gente, nesses momentos, deve ter graça e saber que a pessoa está tentando, de alguma maneira, trazer um consolo, mas sem muita sabedoria, né? Mas por que eu estou mostrando isso? É que, na maioria das vezes, a tentativa humana é minimizando o problema. É dizendo, olha, não, isso não é nada demais. Essa doença, não, olha, você vai vencer isso. Né? A pessoa passou por um diagnóstico médico de uma doença gravíssima. Não, olha, você vai vencer logo. Mas, às vezes, sem dar uma direção de uma viva fé. Se a pessoa estiver falando isso em fé, eu creio para isso. Aleluia. Eu creio no meu Salvador para isso. Aleluia. Você vai trazer consolo se a pessoa tiver a confiança que a sua fé está valendo também, né? Mas normalmente a situação é uma tentativa de minimizar. Então a Escritura, ela declara que realmente existe coração ferido, realmente existe coração que está quebrado, realmente existe alma batida. Ela não minimiza, ela não passa panos mornos, não bota panos mornos. Ela diz que o problema é problema, que existe tristeza profunda, que hoje, de forma mais moderna, se chama de depressão, né? Uma doença que é multicausal, né? Todo mundo que tem depressão, que são as mesmas causas, né? É uma doença complexa na alma também, mas existe a alma abatida, a alma doída, existe vergonha, na maioria das vezes, por coisas que não deveríamos ter vergonha. Você vê os homens aí, em relação ao pecado, fazendo coisas extremamente vergonhosas, mas eles estão insensíveis. Né? A gente vê uma pessoa caída numa sarjeta, toda melada. A gente vê a pessoa falar coisas totalmente inconvenientes. A pessoa tomando decisões na vida, né? Traições, etc. N coisas que o ser humano faz e não se envergonha delas. Gritando por causa de uma bola de futebol, quando o resultado já está pago. Né? Cada vez se confirma mais isso, né? Mas parece que as pessoas elas preferem crer na ilusão. Então, matando e morrendo por causa de uma bola. Matando e morrendo por causa de uma bola. E não se envergonha disso, de dar um grito. Mas muitas vezes nós nos envergonhamos de chegar com a verdade em amor.
precisamos chegar ferindo, dizendo, olha, você está no inferno, nada disso não, mas com amor, olha, eu creio, tenho convicções na palavra que diz que há um Salvador, e a gente precisa chegar a Ele. Eu falo isso porque eu desejo o seu bem. É mais ou menos como um pai sábio quando vai precisar dar uma boa palmada num filho pequeno, que tem a idade certa, depois não adianta mais, né? Cada fase é uma fase que requer sabedoria e ação diferente. Mas existe a fase da criança na sua infância, que ela pode receber sim uma palmadazinha. A Escritura recomenda isso em muitos lugares. Não é ser agredida, machucada, receber umas boas palmadas. Agora, e aqui aproveitando o Dia dos Pais, né? E agora, não é na violência, na ira. E o pai, na sabedoria, deve chegar e vai dizer, olha, filho, eu preciso corrigir você, porque pai te ama e não aceita isso. E a criança não vai entender. Entende-se? Ela vai entender. Ok? Então, essas coisas, elas precisam existir a seu tempo. Esse limite em amor. E também as pessoas que estão ao nosso redor, vizinhos, amigos, conhecidos, parentes, família mais próxima, mais chegada, nós podemos e devemos corrigir com sabedoria, com amor e corrigir acima de tudo em relação ao Evangelho. Porque a igreja, qual o fundamento da igreja? Conforme as Escrituras, a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos declaram, está na Escritura, que a igreja ela é edificada no fundamento dos apóstolos. Então toda pessoa que se declara cristão, que diz que aceitou o Evangelho, que recebeu o Salvador, nasceu da água e do Espírito, toda pessoa precisa construir os seus dias no fundamento dos apóstolos. Amar e buscar a verdade dos apóstolos. Não é doutrina A, B ou C. Não é doutrina da religião, da denominação, do partido eclesiástico, denominacional A, B ou C. Não são doutrinas de homens. Criada por homens. É o que os apóstolos falaram, por exemplo, acerca da ressurreição. O que eles falaram acerca da justificação. O que eles falaram acerca do perdão eterno. Porque eles estiveram aos pés do mestre dos mestres. Eles tiveram um contato maior. Nós estamos hoje há quase 2000 anos depois deles. Então, nós devemos beber nessa fonte. E nós podemos corrigir as pessoas que estão no engano e no erro, por amor, através dessa fonte. Então, a gente vai chamar as pessoas ao nosso redor a esse prumo. Mas se nós nem sequer chamamos a nós mesmos a esse prumo. Se nós mesmos queremos, às vezes, ensinar a outros, mas nós mesmos não nos aplicamos a viver essa palavra libertadora. A examinar nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas crenças, quer sejam religiosas ou não, à luz da Escritura, debaixo de oração. E, principalmente, nossos sentimentos, nosso comportamento. O que é que nos limita? Porque eu não gosto. Isso é a resposta tola de criança na infância. Talvez primeira, segunda infância. Porque você não come isso? Eu não gosto. Porque você não faz uma oração? Porque você não desenvolve uma intimidade a ponto de falar sem se preocupar com ninguém? Porque eu tenho uma trave. Então isso é uma resposta infantil. Que devemos deixar as coisas na infância. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu falava como menino, eu sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, o que é que eu fiz? O verbo lá mostra o sujeito da ação. Ele diz, eu desisti das coisas próprias de menino. Mas se eu não desistir, síndrome de Peter Pan, eu vou ser marmanjo velho com coisa de menino. E quando eu era menino lá, os colegas chamavam o outro de nenê velho. Nenê velho. Então tem muita gente boa, inclusive no meio evangelical dos nossos dias, que até tem um certo conhecimento profundo da palavra, mas totalmente imaturos. Presos ao passado. Limitados por coisas que limitam uma criança. Coisas que barram uma criança de se alimentar bem. Estou aqui dando um exemplo, viu, gente? Não estou aqui pegando no pé de ninguém em relação à alimentação. Vocês são livres. Mas estou usando isso só como um exemplo. E eu mencionei também a oração, né? Porque há pessoas ainda que se acanham de orar, que se acanham de fazer uma exposição da palavra, um questionamento, de trazer uma palavra ao ar livre, com unção do Espírito, deixando o Espírito fluir com autoridade. E nem sequer conheço o que é isso, apesar dos anos decorridos. Então o apóstolo Paulo, algumas vezes, ele repreendeu a igreja e disse para a igreja, quanto ao tempo decorrido, deveriam ser maduros, mas tem de necessidade, novamente, de que alguém vos ensine os princípios elementares da fé. Leite vos dei de beber, porque tornastes necessitados de leite. Então, o apóstolo Paulo, ele repreendeu isso. Por exemplo, você vai encontrar
a declaração de forma muito semelhante, tanto nas cartas aos Coríntios, como lá em Hebreus, e em algumas outras passagens de forma diferente, mas o apóstolo repreendendo a falta de maturidade da igreja. A pergunta que a gente deve fazer nesse momento, para a gente avançar, é: será que isso está acontecendo comigo? Qual é a vantagem de eu amadurecer mais rápido? Quais são as desvantagens de eu permanecer sem amadurecer? O que é que eu estou perdendo e o que é que eu estou ganhando? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você, ninguém pode fazê-las por você. Você vai encontrar a resposta que precisa sim, e que é muito bom, a maturidade. E que a maturidade em Yahshua o Mashiach. Nós somos chamados a chegarmos à estatura do varão perfeito. Então há um chamado para mim e você, nessa tarde também. Continuemos avançando até a estatura do varão perfeito. Vocês sabem que uma experiência dolorosa, ela costuma marcar mais fortemente. Se você quer imprimir um comportamento, se você quiser gravar um estudo, seja lá de que área for, dependendo do quanto de emoção esteja relacionada àquele estudo, por exemplo, uma pessoa que está estudando física nuclear, se essa pessoa for apaixonada pela física nuclear, ela vai aprender com mais facilidade, porque a emoção faz com que o conhecimento fique mais impresso no ser e mais facilmente seja acessado e lembrado. E isso acontece tanto positivamente, para quem sabe usar de forma positiva, como também pode acontecer, e na maioria das vezes acontece negativamente. Então, experiências dolorosas do passado costumam marcar com a informação, a interpretação que a pessoa deu àquela experiência. Por exemplo, alguém sofreu uma rejeição. Foi rejeitado, ou interpretou uma situação como uma rejeição. Uma criança, seus pais fizeram uma viagem, se ausentaram por, 15 dias. E a criança não tinha entendimento para entender, mas os pais não deram o devido trabalho de conversar, pelo menos, para que ela tivesse algum fundamento para se ater. E pudesse passar aqueles dias com mais tranquilidade. Estou dando aqui um exemplo, viu, gente? De uma coisa simples, tão rotineira. Então os pais simplesmente fizeram a viagem e a criança ficou sozinha. É muito comum a pessoa, depois de adulto, nem sequer se lembrar mais daquela experiência. Mas aquela experiência ter marcado ela, porque durante aquela infância, aqueles 15 dias que marcaram, ela estava se sentindo abandonada pelas duas pessoas que eram mais importantes para ela durante aquela fase da vida. Estou aqui trazendo um exemplo da vida real e aquela experiência dolorosa para uma criança que não tinha muito entendimento de tempo, entendimento de viagem, nada disso, nem os porquês da vida adulta, mas ela foi marcada com aquele sentimento de rejeição. Então, aquilo fica com um sentimento de autoproteção. Ela não consegue mais, talvez, amar da mesma maneira, porque aquele sentimento, embora não de forma consciente, está presente lá, bloqueando. Porque se as pessoas que ela mais ama, mais amou, fizeram isso, ela tem medo que aquela experiência se repita. Isso tudo acontece na mente subconsciente, ou seja, na alma. Não é uma coisa que a pessoa consiga racionalizar, esmiuçar, como eu estou aqui esmiuçando nesse exemplo para vocês, não. Vocês estão entendendo? Estou aqui esmiuçando, detalhando o fato, mas a pessoa que está passando por isso, ela não consegue identificar, racionalizar e dizer, foi isso que aconteceu. Simplesmente um programa fica rodando no nível subconsciente, limitando a pessoa. É aquela pessoa que entrou num relacionamento amoroso e também foi rejeitado, foi traído. É comum muitas pessoas dizerem assim, homem nenhum presta. Né? Tem muito número aí de mulheres, hoje em dia, especialmente, que querem viver solteiras, como também os homens, né? Tem crescido um número muito grande de homens que não querem mais se casar. Não querem mais casar. Até porque a maioria deles vive uma vida promíscua. Sexo fácil, libertino. Né? Então fica com A hoje, com B amanhã, com C depois, já não tem mais nem conta de quantas pessoas usou e foi usado. Então isso são feridas que vão ficando na alma. E há outras implicações aqui que eu não tenho tempo suficiente para falar. Mas a palavra fala que quando o homem se une a uma mulher, os dois se tornam um. Existe uma união ali, em espírito, e um pacto de sangue. Um pacto de sangue. Micro, fissuras e transmissão de plasma sanguíneo. Por isso também existem as doenças sexualmente transmissíveis. Há um pacto de sangue. É uma intimidade profunda. Então, essas coisas, a pessoa vai vivendo rejeição e cada vez vai ficando menos capaz de amar. Ok? Eu estou falando aqui dando o exemplo da vida sentimental entre um homem e uma mulher. Agora, quanto mais o verdadeiro amor. E Yahshua disse, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Então, cada vez mais as pessoas entram em relacionamentos
sem a capacidade de amar, sem a capacidade de perdoar, de ser perdoado, de se entender perdoado, de se entender amado, de andar em fidelidade, porque a pessoa ela já está projetando convicções profundas de que ela vai ser sempre traída. Então, para que ser fiel num relacionamento onde não existe correspondência? Vejam como traumas e feridas interferem. E isso interfere no relacionamento das pessoas com o Criador, com o Altíssimo. Porque o apóstolo João e Alhana, se vocês já leram a carta de João, as 3 cartas de João, né? Primeira, segunda, terceira carta de João, de Alhana, João vai dizer o quê? Acerca do amor. Ele diz, se eu não amar o meu próximo a quem eu vejo, como eu poderei amar ao Altíssimo que eu não vejo? Entende? Então vejam como tais coisas interferem, inclusive, no relacionamento do homem com o Criador. E é por isso que Yahushua profetizou que a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria de quase todos. Ele também disse, porventura, quando o Filho do Homem vir na glória do seu Pai, encontrará fé na terra? Quando ele vir na glória do seu Pai, porventura ele encontrará fé na terra? Porque tem se multiplicado a iniquidade. Percebam? Nós estamos vivendo já, amados, esses dias maus que os apóstolos profetizaram. São tempos difíceis, a gente está vivendo isso. Isso demanda da gente mais energia, dedicação em oração, no conhecimento da palavra, da verdade, em libertarmos a nós mesmos, não com nossa própria força, mas indo à fonte, para que a gente possa socorrer a muitos. Aleluia? Amém? Então, alguém que sofreu abandono, são vários exemplos aqui, mas o ser humano ele tem 3 partes inseparáveis, ou seja, são 3 partes que formam uma unidade. Ok? O ser humano ele possui um corpo, mas ele não é o corpo. Ele possui uma alma, mas a Escritura vai nos dizer sempre que aqueles que nasceram da água e do Espírito são um ser espiritual. Então nós somos espírito. Amém? E Yahweh é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em verdade. Então, não existe um fenômeno psicológico, neurológico, fisiológico, anatômico, circunstancial, que aconteça com uma pessoa, um ser humano, e seja um fenômeno isolado. Alguém pode dizer assim, esse fenômeno é um fenômeno físico-orgânico, é só uma doença do corpo. Não existe isso. Porque essas 3 partes do ser humano, elas estão intimamente ligadas. Ligadas. Elas não podem ser separadas. Ah, isso é algo, é meramente psicológico. Esse trauma é só psicológico. Tem nada a ver com a vida espiritual, com a ação do demônio. Não, tem a ver sim. Vocês devem lembrar, quando eu estava tratando dos fundamentos libertos para reinar, eu mencionei os demônios. Eles muitas vezes agem, e o nível mais sutil da presença do demônio na vida do ser humano qual é? Que não era possível antes do pecado. Mas qual é o nível mais sutil da presença de um demônio na vida do ser humano? Chama-se tentação. Eles não são onipresentes. Satanás não é onipresente. Mas eles são tentadores. E o homem também é tentado pela sua própria cobiça. Então não é toda tentação que é obra do demônio. Mas vejam que o lado espiritual vai agir com o lado emocional, com a cobiça, com a ambição pecaminosa, seja de coisas materiais, seja de uma vida promíscua, ou o que for. E os demônios vão agir. Então, quando alguém tem uma ferida na alma, existem algumas determinadas feridas, ou traumas emocionais, como você também pode chamar, que fazem do ser da pessoa um campo fértil, um ambiente fértil, para que os demônios fiquem agindo. Por exemplo, uma pessoa rancorosa. Uma pessoa que quando ela é machucada, ela guarda aquilo e 10 anos lá na frente ela vai lembrar. Não, porque tal dia eu estava em tal lugar e você falou isso e aquilo. E aconteceu isso e aquilo outro comigo. E a pessoa às vezes, não é ter amnésia, não estou falando de amnésia, mas é a carga emocional, o amargoso, o amarguroso. A palavra diz, não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Está lá em Hebreus. Palavra da revelação, da bondade, do amor do nosso Pai para conosco. Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Perturbar como? Deixar o entristecido. Eu estava bem, pai, mas alguma coisa aconteceu, alguém falou, e eu lembrei daquela situação. Ou alguém que você não vê faz 20 anos, mas quando a pessoa vem, você muda de calçada. Está no lado da rua, você vai para o outro lado da rua. Então aquilo ali está mexendo com você. Tem pessoas que são inconvenientes, né? Talvez você esteja sem tempo. Não estou falando disso, mas estou falando de sentimentos. Sentimentos. Então a amargura se torna um campo fértil para a ação de demônios. Porque a palavra vai dizer, se perdoardes aqueles
que os feriu, o Pai Celeste também vos perdoará. Quando o Yauch ele ensina a oração que a gente chamou depois de dominical, né, a cristandade, a religião dos homens chamaram de dominical, ou chamaram também de Pai Nosso, né? Essa oração, quando ele ensina, ela não termina, livrai-nos do mal, amém, não. Não está assim em lugar nenhum, em nenhum dos evangelhos sinópticos. Mas todos os evangelhos registraram, em qualquer edição da Bíblia, está registrado, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Termina ali, né? Só que o que é que ele continua ensinando? Ele estava ensinando as chaves da nossa oração. Não era mera palavra para ficar repetindo. Chaves da nossa oração. Aí ele vai dizer assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Amém? E ele, como se não bastasse, ele ainda conta a parábola do credor incompassivo. Um homem que devia uma grande, impagável fortuna a um rei. O rei chama aquele homem para prestar contas e vai lançar ele no cárcere e vender tudo que ele tinha, inclusive a família dele como escrava, para pagar uma parte da dívida. E aquele homem implora ao rei por tudo, e o rei se compadece daquele homem e perdoa. Não somente diz, olha, eu vou dar tempo para você pagar, não. Aquele rei perdoa aquela dívida impagável. E o homem sai dali com as contas zeradas. Mas quando ele sai dali, ele encontra um conservo dele que devia uma porção praticamente insignificante, quase nada. Ele vai se atraca com aquele homem, e aquele homem pede misericórdia, pede tempo, pede tudo, e ele é incompassivo, inclemente, implacável, ele não perdoa de forma alguma. E sabe qual é o contexto dessa parábola? O rei fica sabendo, e o rei chama aquele homem e diz, eu não te perdoei grande dívida, porque você não pôde perdoar o teu conservo essa dívida tão pequena. E ele está falando da nossa vida, da dívida que ele perdoou numa chia, naquele madeiro. A nossa dívida era impagável, ele perdoou. E nós não podemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Então, isso é uma lei da justiça. É um princípio da justiça do coração do nosso Pai. E quando o homem está ferindo isso na sua vaidade, sabe o que acontece? Aquela área se torna um campo fértil para os demônios agirem. E dependendo do quanto aquilo seja amargoso, né? Aquele amargo seja forte, maior é a presença demoníaca, chegando inclusive a possessões malignas. Houveram momentos que a gente praticou o exorcismo, nós tivemos de exorcizar algumas pessoas, e que o problema daquela pessoa é porque ela não perdoava um pai, não perdoava uma mãe. Algumas pessoas sofreram violência pessoal ainda na infância, e aquela violência, de fato, em verdade, algo tremendamente injusto, merecedor de reprovação, aquilo se tornou um mal que se perpetuou na vida da pessoa. Então, tinha pessoas que depois iam manifestar uma possessão maligna por causa de uma ferida que estava lá atrás. Isso diz respeito a como a gente lida com os bens materiais. Tem pessoas que têm complexo de escassez. São feridas na alma. A pessoa pensa que ela tem que ser uma pessoa suvina, né? Uma pessoa popularmente chamada de mão de vaca. Mesmo tendo, às vezes, recursos, a pessoa vive, não é uma pessoa generosa. O nosso Pai é generoso. E Ele quer que nós também sejamos, tal como Ele é, generosos. Mas existem pessoas que são apegadas ao pouco que têm, de tal maneira que não conseguem praticar com as coisas materiais a generosidade. E evidentemente que uma área da vida está ligada a outra. Se eu não consigo ser generoso nem materialmente, como é que eu vou ser generoso em um relacionamento, em uma amizade, em ser gracioso com alguém que está pisando na bola para comigo? Eu vou ter a tendência de ser alguém implacável, apesar de ter sido tão perdoado. Vocês compreendem isso? Amém? Então, amados, compreender essas coisas vai fazendo com que a gente se torne mais capaz de perdoar, porque tão grandemente fomos perdoados, mais capazes de lidar com essas feridas em outras vidas. E também de vivermos liberdade, sermos libertos dessas cadeias, rompermos essas cadeias, todas elas. Então, qual é o extremo aqui que eu preciso alertar vocês? Nem tudo a gente vai dizer, isso é ação espiritual, isso é demônio. Um extremo. Outro extremo, não, isso é ação fisiológica, neurológica, isso é a mente, isso é o cérebro. Isso é um transtorno cerebral, psiquiátrico, que dá para ser tratado clinicamente, pela psiquiatria. Mas saiba, aquela ferida, aquela doença, pode ser uma ferida, um problema realmente neuromotor, seja lá o que for, ele dá acesso à ação de demônios. Eu vou tentar aqui também trazer um exemplo mais simples. Alguém que está com uma dor de estômago. Essa dor de estômago, ela pode ter uma origem meramente fisiológica, a origem dela. Mas ela não é uma dor meramente fisiológica. Porque a primeira percepção da dor é algo da alma e do espírito. E essa dor, por mais simples que seja, uma dor de estômago, ela vai interferir até no seu relacionamento com o Criador, dependendo da importância que se der ou que se deixe de dar a essa dor.
Então veja como algo que tem origem meramente fisiologicamente interfere na emoção, na alma e na vida espiritual. E pode levar a pessoa até a pecar, se aborrecer, ficar ingrata, não adorar, não é? Etc, etc. São muitas coisas aqui que podem ser subconsequência de uma dor fisiológica. Agora imagine a mesma dor que não tem origem fisiológica, ela tem origem emocional. Alguém que é muito ansioso, a origem, ansiedade. Alguém que se preocupa muito com qualquer coisa. Sabendo qualquer coisa, a pessoa já fica com o nervo à flor da pele. A tendência dessa pessoa é desenvolver uma gastrite. É comum, certo? Alguns órgãos nossos são muito responsivos às emoções. O estômago é um deles. Então, se você vive em grande ansiedade, pode não haver uma causa fisiológica, mas a ansiedade, a causa psicológica, vai gerar um problema fisiológico. Vai gerar um problema no teu estômago, que seria a gastrite. Então, veja, a origem agora não é mais fisiológica, foi na alma e passou para o corpo. E da mesma forma para o espírito. Mas também existem enfermidades no corpo que têm origem totalmente espiritual. A origem espiritual. Demônios conseguem colocar enfermidade nas pessoas, fazer alguém infartar, entre qualquer tipo de enfermidade que você imaginar. E a Escritura ela vai nos ensinar, acima de tudo, que a nossa vida ela é espiritual. A vida é espiritual. Amém? A vida é espiritual. Então nós não vivemos só de pão. Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de algo Altíssimo. Amém? O nosso Pai, Ele estabelece ciclos de bênçãos. Okay? Quando a gente o busca, por isso a gente deve o buscar, para que haja vitória e bênção. Isso está extensivamente revelado nas Escrituras. Se você for observar os israelitas que têm uma fé ortodoxa, eles seguem esses muitos ciclos de uma forma muito especial. Eles observam. O problema deles está, às vezes, em que isso foi um mau entendimento que surgiu depois do cativeiro babilônico. Eles passaram a acreditar, quando surgiu o farisaísmo, que se eles guardassem a lei, eles seriam salvos e que eles iriam conseguir guardar a lei. E a Escritura vai nos dizer que homem algum jamais guardou a lei. Os sabatistas, eles dizem que Yahshua é o Salvador e tudo, mas se você não guardar o 7º dia, você não tem a salvação. Mas como guardar? Guardar, gente, não é simplesmente eu deixar de lavar um prato. Não. Se eu acender uma lâmpada na minha casa, eu deixei de guardar. Porque a guarda do sábado seria, se eu fosse capaz de viver intensamente todo o ciclo de 24 horas do 7º dia em plena adoração, sem me distrair em momento algum, sem ser tentado com nada, eu teria guardado o sábado. Eu teria entrado no descanso, porque o sábado é o descanso de Yahweh. E ali é uma figura. O 7º dia é uma figura do verdadeiro descanso que a igreja, aqueles que estão debaixo do pacto, do sangue de Yahshua, hão de entrar. Onde entrar? Em Hebreus, o apóstolo, pelo espírito de Yahshua, vai repetir algumas vezes que esse descanso nós ainda vamos entrar. Então, quem é que consegue guardar? Ah, guardar é porque eu não fiz uma viagem de mais de 1 quilômetro, mais de 500, 100 metros, sei lá o quê. Não está guardando coisa nenhuma. Não, eu viajei, mas eu não estava trabalhando, era um motorista. Ele estava trabalhando porque você pagou. Guardar. E os outros mandamentos? E qualquer um que, exatamente, se tentar guardar e se justificar, procurar se justificar na obra da lei e tropeçar em um aspecto da lei, se torna réu de toda a lei. O apóstolo Paulo vai dizer, da graça decaístes, vós que intentais circuncidar-vos. Né? Aqueles que procuram se justificar na circuncisão, que é um dos aspectos da lei. Mas naquele capítulo ali, e na carta aos Gálatas, Paulo vai falar também que guardais dias, guardais luas, guardais festas. Esses dias, luas e festas, são o Shabat, é para o judeu, entendeu? Haviam dentro da igreja judaizantes. Pessoas que estavam ensinando que você é salvo pelo Salvador, mas você tem que guardar o sábado. Você é salvo pelo Salvador, mas você tem que guardar a festa, a Pessach. Você tem que guardar as luas, a lua nova. É um período de portas abertas. Você tem que guardar. Como se o homem conseguisse guardar. Na verdade, esses ciclos, eles existem. Eles são bons, mas jamais a gente vai conseguir guardar para merecer salvação através deles. Amém? Por isso que Yahshua veio e morreu. E deu a sua vida no madeiro para nos salvar. Então ele é a fonte da libertação. Quanto, às vezes, por causa de doutrinas humanas, o homem envereda por caminhos que vai ferir o Evangelho. A simplicidade do Evangelho, o poder libertador do Evangelho. O poder libertador do Evangelho. Amém? Não para que a gente ande em libertinagem, mas, de fato, em verdade, esses ciclos, que era o que eu estava dizendo antes de entrar nesse parênteses, eles são reais. E quando você busca ele, por exemplo, você busca ele para a semana que inicia. Agradecendo a semana que terminou, pela semana que inicia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. Então ele determina coisas acerca da nossa vida, ele toma juízo.
Pode ser que na vida de A, B ou C, como está escrito isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz assim, essa semana a vida de Cicrano vai ser abreviada para que ele não seja condenado com os ímpios. Ele toma a decisão e ele profere o juízo, como também a decisão de abençoar aqueles que o buscam. Então, essas decisões, todos os nossos dias estão escritos no livro, o livro da vida. Amém? Isso é fato, viu? Eu também já fiz estudo com alguns rabinos, acompanhamento, tipo uma mentoria. E a mentalidade do judeu é essa. É um fato, eles realmente creem que o homem não vive só de pão. Quando o Yalcha falou isso ali, estava falando a verdade de algo que eles sabiam, que eles tinham convicção disso. E que também, quando a gente busca ele, existem bênçãos que são liberadas e que todos os dias são escritos no livro. É um livro espiritual, né? Assim como existe o corpo físico, o apóstolo Paulo diz também existe o corpo espiritual. Então a Escritura ela fala em muitos lugares sobre esse livro, o livro da vida. E nesse livro está sendo escrita a nossa história. E o nosso Pai está dando determinações por aquilo, primeiramente porque a gente está debaixo da obra do intercessor, que é Yalcha. Ele é o sumo sacerdote que intercede 24 horas por dia por nós. Você não está vivendo 24 horas por dia? Você está vendo? Se você estiver na glória, vai precisar mais, porque você vai estar lá junto dele. Mas aqui na terra, até dormindo, ele está intercedendo por você. Junto ao Pai. Amém? Porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Mas, voltando aqui, então Yalcha, ele entra no lugar dessa ferida, e o propósito dele é trazer cura e restaurar a identidade que o Pai tem para nós na nossa vida. Então, ele está preocupado com as minhas feridas, com as suas feridas, por quê? Porque ele nos ama, primeiramente isso. E, por nos amar, ele quer restaurar a identidade que o Pai tem para nós. Isso é algo grandioso demais. Que você puder meditar sobre isso, você vai ver como isso é grande. E que ele tem interesse nisso. Agora, o grande problema está em nós, porque nós não temos tido interesse nisso. Em nossos dias, a gente fica cada vez mais sobrecarregado de afazeres, de tarefas, de distrações, de entretenimentos, de coisas para tomar nossa energia. E a gente não pode mais, a gente não tem mais capacidade de refletir, de parar, de investir um tempo de qualidade na nossa própria vida, para que a gente também possa ser abençoador na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria que vocês lessem comigo aqui Lucas capítulo 4, é um texto também bastante conhecido, né? Lucas capítulo 4, o versículo de número 18. E a gente vai ler também Isaías depois disso, certo? Então, Lucas 4, 18 e Isaías 61. Mas, primeiramente, vamos ver aí Lucas 4, 18. O que é que diz aí Lucas 4, versículo 18? O Espírito de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Vamos ler também o 19. E apregoar o ano aceitável de Yahvé, o Altíssimo. Agora abra também Isaías 61, livro da profecia de Isaías. Isaías capítulo 61. Em hebraico, o nome de Isaías lá em Jerusalém hoje é chamado de Isha-Ial. Isaías 61, versículo de 1 a 3. Veja a profecia aí. Yalcha, quando declarou isso, como está lá em Lucas, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. E agora a gente vai ler a profecia que foi escrita 700 anos antes de Yalcha vir como servo e humilde cordeiro. Isaías 61, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? O Espírito de Yahvé, o Altíssimo, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do Altíssimo nosso, a consolar todos os que choram. Versículo 3 ainda, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados por Yahvé para a sua glória. Aleluia. Que coisa tão linda, gente. Aleluia. Aleluia. Esse é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. Essa troca foi realizada no Calvário. A gente recebeu o veste de louvor ao invés de cinzas. Só que tem muito salvo ainda usando cinzas, que ainda está de luto. Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Tem muitos salvos vivendo com espírito angustiado. Vive à mercê dos noticiários. Vive à mercê da economia, das esperanças terrenas. As coisas desse mundo. Coisas terrenas. O espírito angustiado. E quando as esperanças nas coisas terrenas falharam e vão falhar, fica o vazio. Não tem nada.
Porque nunca tiveram a esperança, o óleo da alegria, ao invés de espírito angustiado. E, lamentavelmente, também no meio do evangelicalismo, nos nossos dias, denominações mundo afora, a grande maioria, a expressão, né, de ênfase, nosso português, a grande maioria, a maioria esmagadora, vive essa situação. Vive um evangelho de religiosidade. Elas adentraram o evangelho por outros motivos. Adentraram o evangelho por uma identificação com aquele clube social, religioso. Ela não percebeu como um clube religioso social, mas se identificou com pessoas, com estruturas, com os rituais, né? As coisas visíveis, com ritos religiosos, mas não entraram por amor ao autor da vida. Não estão vivendo por amor ao autor da vida. Eles continuam vivendo uma religiosidade que se tornou até costumeira, se acostumou. Uma crendice que salvas estão. Só que nunca conheceram, ou antes, como diz o apóstolo Paulo, foram conhecidas por ele, pelo autor da salvação. Nunca amaram, nunca o buscaram, desejaram, mas que quiseram nele a resposta para as suas egoístas buscas terrenas, os seus sonhos terrenos. Seus sonhos terrenos. E vivendo o evangelho às avessas. Vivendo essa religiosidade denominacional, do fardo denominacional. Em que elas não conseguem enxergar a pureza, a vida do evangelho, que é um relacionamento pessoal, intransferível, íntimo. Um relacionamento profundo de amor, que se constrói com o Salvador. Evangelho para muitos é qualquer coisa, menos isso. Não tem revelação pessoal, íntima, não tem comunhão íntima pessoal com o Salvador. E não tem paixão verdadeira pelo Evangelho, nem pelo Salvador, porque a paixão que essas pessoas têm é pela sua religiosidade, pela sua placa, pela sua bandeira denominacional. Então, isso não é algo só para quem abertamente se declara ateu. Para aqueles homens que em algumas ocasiões falavam, o cara lá de cima quer saber de nada disso, ele pouco está ligando o que eu faço ou deixo fazer. Um dia, quando se casaram apaixonados, sua esposa apaixonada estava apaixonada, e depois fizeram esse amor morrer por causa dos seus pecados, e hoje só são suportados. Muitas mulheres aí apenas suportam, levam o cônjuge nas costas, porque são homens infiéis, podres, pessoas podres. E eu não falo aqui como se fosse só os homens. Existem mulheres também assim. Existem. Mas esse é o cenário do mundo. Agora, o que é que está sobre nós, amados? Está o espírito daquele que tem a cabeça. A cabeça tem o espírito. Como é que o espírito não está no corpo? A cabeça tem o espírito para fazer essa troca, para tirar, ao invés de cinza, vestes de louvor. Ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria, a consolar todos os que choram. E aqui, o versículo 4 tem algo tremendo que a gente não leu a princípio. Veja, edificarão os lugares antigamente assolados. Há quem pense que isso aqui vai ser simplesmente edificar uma cidade que foi destruída. Esses lugares aqui são lugares da alma. Porque é justamente os lugares onde os versículos anteriores estão tratando da missão do Mashiach. E a missão do Mashiach é a nossa missão. Nós precisamos animar uns aos outros, sermos um apoio, trazermos uma palavra de sabedoria uns aos outros. Não é unidirecional, não é só uma direção, não é só o sacerdote, o presbítero. Não, isso é um por todos e todos por um. Amém? Todos nós somos responsáveis por todos nós. Igualmente responsáveis. Porque não existe. O pastor, ele é uma ovelha. Esse título até tem uma certa reserva para ele. Porque, na verdade, todos nós somos ovelhas. E somos chamados também, todos nós, a apacentarmos, a cuidarmos uns dos outros. Amém? Porque somos ovelhas do sumo pastor. Então, existe essa troca. A gente tem vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Não é isso? Vamos ver aí de novo? Para que a gente seja chamado carvalho de justiça. Veja só. Pôr em Sião, sobre os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Para reinar. Óleo de alegria em vez de pranto. É isso. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Em vez de espírito angustiado. Aleluia. E, por último, gente, eu quero colocar ainda que a cura, ela passa pelo perdão, ela exige, ela requer perdão, ela requer a verdade, a renovação da mente. Amém? E ela não termina quando a dor diminui. A cura, a libertação, ela termina quando a gente estiver vivendo o nosso propósito de forma frutífera. Quando é que alguém realmente está curado, está liberto das feridas da alma? Quando a dor diminuiu, quando parece que não tem mais nada? Não. Essa pessoa está realmente curada quando ela estiver vivendo intensamente, intencionalmente, livremente o seu propósito. Ela estiver frutificando. Eu queria que vocês lessem novamente 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que a gente leu lá no comecinho do culto, né, na nossa liturgia, capítulo 1 da segunda carta,
versículo 3. Segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Altíssimo e o Pai do nosso soberano Rei Yahshua Mashiach, o Pai de misericórdias, o Altíssimo de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados pelo Altíssimo. Aleluia. Então você é contemplado, recebe com contemplação. É Ele quem contempla você. Você é contemplado em receber um presente, um tesouro. Você recebe a consolação. Para quê? Para você consolar. Com a mesma consolação. Então aqui veja que existe um propósito. Existe uma missão. Nós somos consolados. Nós recebemos paz em toda e qualquer tribulação diretamente da fonte. Para que a gente faça o quê? Para a gente ser egoísta? Não, para que a gente cumpra o nosso propósito. Amém? Quero agradecer aqueles que nos acompanharam até aqui e convidar para vir estar conosco e participar desse momento. Tenha uma semana muito abençoada. Fica na paz. Aleluia. Amém.